Boa noite, pessoal, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos já na reta final do Evangelho de São João. Hoje nós lemos o capítulo 17 e o Evangelho de São João termina no capítulo 21. Nós estamos aí chegando realmente no finalzinho. Eu queria falar mais alguns detalhes a título de conhecimento, a respeito do Evangelho de João. Eu já falei 2 vídeos, a parte 1 e a parte 2, e agora eu vou fazer uma parte 3 do Evangelho de São João sobre algumas curiosidades. São João, ele gosta, de muita simbologia, de muitos símbolos, isso eu já disse. Inclusive, nós vamos perceber de uma maneira bem clara isso no Apocalipse. No Apocalipse a gente percebe como ele usa simbologia. Mas no Evangelho, ele usa muito a simbologia dos números. É interessante isso, porque na antiguidade os números tinham um impacto muito grande. Por exemplo, existem vários exemplos, mas eu vou fixar apenas nos exemplos onde ele usa o número 7 e o número 6. O número 7 é o número da perfeição, é algo que é completo, que é bom, pleno, significa plenitude, o número 7. O número 6 significa imperfeição, algo que é incompleto. E João usa muito isso, quer ver? No capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico, ele usa 7 vezes o termo curado. Ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado, ele foi curado 7 vezes. E o interessante é que lá no capítulo 7, no versículo 23, quando eles fazem referência a essa cura que Jesus realizou num dia de sábado, está escrito assim, capítulo 7, versículo 23. Se um homem é circuncidado em dia de sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais contra mim por ter curado um homem todo no sábado? Curado o homem completo, o homem todo. Então, o número 7 dá esse sentido de plenitude. Jesus curou profundamente e completamente aquele homem. Um outro caso, quando Jesus cura o cego, lá no relato, no capítulo 9, quando Jesus cura o cego, aparece 7 vezes a expressão abrir os olhos, para ficar bem claro para o povo daquela época que Jesus curava e curava na plenitude. O filho do funcionário real, que Jesus faz a cura do filho do funcionário real, lá no capítulo 4, ele curou pela 7ª hora. Foi quando aconteceu a cura na 7ª hora, para falar que foi uma cura perfeita, uma cura de Deus. E por outro lado, também, em algumas situações, ele usa o número 6. Por exemplo, quando Jesus está ali com a samaritana, ele quer mostrar também que ele é homem e que ele sente cansaço. Então João, para mostrar a humanidade de Jesus, fala que Jesus sentou ali cansado, com sede, pela 6ª hora. Olha que interessante, a 6ª hora revela justamente isso, a humanidade de Jesus, a fragilidade do humano. No capítulo 5, naquele discurso que Jesus faz sobre a ação dele, do Filho do Homem, por 7 vezes é usado o termo testemunha, no sentido de que ele é realmente o Filho e tudo mais, porque a testemunha e o testemunho que dão dele é verdadeiro. 7 vezes ele usa o termo testemunha. E
6 vezes ele usa o termo crer, o verbo crer, de uma maneira negativa, porque os judeus não creram nele 6 vezes. Então mostra essa imperfeição dos judeus de não crer naquele que é perfeito, que recebe o testemunho perfeito, o testemunho de Deus. Que mais? João usa esses números para fazer também um paralelo entre o cristianismo e o judaísmo. Por exemplo, na bodas de Caná. Na bodas de Caná tinha 6 talhas. E essas talhas eram usadas para a purificação dos judeus. João quer mostrar aí que aquela purificação dos judeus era imperfeita. Por isso que tinham 6 talhas. Outra coisa, quando João fala das festas, ele coloca 6 festas do judaísmo. Porque as festas do judaísmo não atingiam a perfeição. Ele coloca 3 vezes a Páscoa, uma vez lá no capítulo 5, versículo 1, uma festa que não tinha nome, não denominada, e a festa das tendas, no capítulo 7, versículo 2, e a festa da dedicação, capítulo 10, versículo 22. A última vez que ele faz referência sobre a Páscoa, que é lá no capítulo 11, versículo 55, ele repete 7 vezes a Páscoa, porque esta última Páscoa é a Páscoa de Cristo, é a passagem de Cristo. Então, a última vez que ele faz referência à Páscoa, à festa da Páscoa, ele já dá um sentido de perfeição àquela Páscoa. A festa do judeu era imperfeita. Agora, a festa da Páscoa de Cristo, ela é perfeita. E ele repete 7 vezes. Capítulo 11, versículo 55, 2 vezes. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 18, versículo 28. Capítulo 18, versículo 39. E capítulo 19, versículo 4. Ele fala da Páscoa 7 vezes para levá-la a esse sentido de perfeição. Um outro dado interessante, eu já falei sobre os sinais, né? João relata 6 sinais de Jesus, 6 milagres de Jesus. 7 sinais, 7 milagres de Jesus. Inclusive o último é uma ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Vamos lembrar os milagres? O casamento de Caná, né, as bodas de Caná, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico lá na piscina de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, andar sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. A perfeição se dá justamente na ressurreição, porque ele vence a morte, inclusive já prefigurando a sua ressurreição. Isso é muito legal. E por último, né, para mostrar aí essa brincadeira que João faz com os números, justamente para mostrar para os judeus que Jesus era perfeito, é justamente quando ele coloca na boca de Jesus o eu sou. O eu sou era o nome de Deus. E João usa muito isso, né? Jesus falando assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Por 7 vezes, João coloca na boca de Jesus o termo eu sou. Justamente para que aquele povo pudesse fazer uma analogia com a perfeição do número 7 e entender que Jesus é realmente Deus, o eu sou. Tá? Então é mais uma curiosidade aí para entender que tudo tem uma explicação e o fato de João usar muito esse jogo, né, de números é justamente para mostrar que Jesus é o perfeito, que o cristianismo veio trazer a perfeição, veio aperfeiçoar o judaísmo. Fica na paz, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.